A rede social X se recusou a bloquear a conta do usuário que divulgou dados pessoais da família do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Em abril, o perfil fez uma série de publicações contra o que chamou de ditador da toga. Segundo o responsável pela conta, as informações são públicas e foram obtidas na internet. Além do bloqueio, o ministro determinou multa diária de R$100 mil à plataforma e exigiu o fornecimento dos dados cadastrais do usuário e a preservação do conteúdo. Moraes ameaçou punir a empresa pelos crimes de desobediência e obstrução da justiça. O X, então, encaminhou os dados solicitados, mas manteve o perfil em funcionamento. No domingo, o X publicou uma nota oficial para expressar insatisfação com as recentes decisões do ministro. A empresa argumenta que cumpriu a legislação brasileira, removendo as publicações conforme solicitado pela Justiça. Diz ainda que pagou a multa inicial. A plataforma também afirma que a tentativa de Moraes de aumentar de R$100 para R$700 mil a multa de forma retroativa e contraditória configura violação do devido processo legal. Elon Musk, dono do X, respondeu à publicação, abre aspas, a lei está violando a lei, fecha aspas. Rodrigo Constantino, hoje, nesta segunda-feira, aqui conosco. Seja bem-vindo, meu caro. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão da rede social X, que se recusou aí a bloquear a conta desse usuário, desse perfil na rede social, que diz que as informações em relação à família do ministro Alexandre de Moraes estão disponíveis na internet. O X chegou a encaminhar os dados que foram solicitados para o ministro Alexandre de Moraes, mas optou por manter o perfil em funcionamento, até por acreditar que se bloqueasse o perfil haveria ali uma censura prévia, talvez. E agora está com uma multa pendurada aí do ministro Alexandre de Moraes, que passou de 100 para 700 mil. Consta, boa noite. Boa noite, Paula. Bem-vindo de volta à batalha pela nossa liberdade, Elon Musk, né? Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, meu amigo Silvio, toda a nossa audiência qualificada. Veja, o Elon Musk causou um verdadeiro terremoto, né, quando entrou de sola nessa batalha contra a tirania, contra a censura prévia no nosso país e causou um alvoroço, né? Inclusive, o Congresso americano se mexeu mais sobre o assunto Brasil, justamente por isso também, e depois ele sumiu. Ele ficou aí mais de um mês desaparecido, mencionou só um tweet da Gisele Bündchen em relação à situação no Sul e não tocou mais nesse assunto. Todo mundo estava na expectativa de que ele tinha alguma preocupação com os funcionários da plataforma X no Brasil ainda, estava buscando um jeito de botá-los em segurança e que ia partir para cima, né, da ditadura de toga no Brasil. Ele tinha prometido, inclusive, suspender as restrições, que também são censura prévia, como essa seria, sem dúvida, de contas de jornalistas censurados, calados, perseguidos, como esse que vos fala, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, também aqui da Oeste, entre outros. Ele não fez isso. Eu continuo sob censura. O Paulo criou uma nova conta no Twitter que já está censurada. Eu criei a minha nova América Consta, que ainda não foi, mas é questão de tempo. Então, nada aconteceu, nada mudou. E aí, de repente, vem uma decisão dessas, uma decisão corajosa e que custa caro para os cofres da empresa, para peitar a censura prévia do ministro Alexandre, e o Elon Musk volta a mencionar, então, essa frase que já é uma frase de efeito, um slogan que ele criou, né, que no Brasil a lei está violando a lei. Então, o que fazer? É um dilema, porque se ele resolve não cumprir a lei de um Estado que não é mais democrático de direito, ele escancara para o mundo que o Brasil é uma ditadura que tem censura. Por outro lado, ele vai acabar tendo que fechar a plataforma X no Brasil, como outras plataformas já fizeram, né? Locals, que Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo, eu temos contas, foi banida do Brasil praticamente porque o ministro Alexandre exigiu que esses nomes fossem retirados da plataforma. A plataforma optou por sair do Brasil, então. Só com um VPN que as pessoas têm acesso, caso contrário, estão ali presas à intranet do Xandão, como ficou conhecido, né? Então é um dilema, ele tem funcionários, ele tem receita, ele tem milhões de usuários, né?
Eu, particularmente, gostaria que ele fosse para cima, que ele parasse, então, que ninguém pode ter mais liberdade de expressão e a plataforma X não consegue operar no Brasil. Talvez isso tirasse da zona de conforto alguns isentões, alguns tucanos, alguns jornalistas que aplaudem a censura desde que a coleguinhas mais à direita, né? Eu acho que seria um jeito de peitar e ir para o tudo ou nada. E deixa o Alexandre, então, ficar com essa decisão desconfortável do lado dele. Ele está banindo o Twitter do Brasil. É isso mesmo? E ele teria que dizer, é isso mesmo, isso aqui já virou Venezuela, não amola, perdeu o mané. Né? Então eu gostaria de ver o Elon Musk fazendo algo mais, porque eu entendo que a situação é insustentável. Essa é uma conta de uma pessoa, e quantas já não foram censuradas, perseguidas, qualquer coisa que incomoda o ministro Alexandre de Moraes, ele vai lá e dá uma canetada e atropela a lei. Então cabe à empresa não respeitar uma decisão ilegal, mesmo que com o respaldo de um ministro do Supremo. É a minha opinião. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Constuzou bem a palavra, né? A empresa X, a rede social X, vive um dilema, né? Porque precisa cumprir aí, diz que já cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, retirou essas publicações que foram indicadas pelo ministro, chegou a pagar a multa inicial, mas parece que para o ministro Alexandre de Moraes não foi suficiente, inclusive ele ampliou, né, aumentou a multa de 100 para 700 mil reais e a empresa disse que não vai, está se recusando a banir esse perfil da rede social. É um dilema aí que a empresa vive espremida, né, entre a legislação brasileira, as decisões do ministro e aquilo que ela acredita e defende como liberdade de expressão. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Constantino, a todos que nos acompanham. Tem dois princípios no direito que talvez expliquem muito bem a ausência em um dos casos e até a aplicação na resposta que o X deu. É da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma decisão na justiça não pode ir além do que seria razoável ou que seria proporcional. É disso que falam esses dois princípios aqui. Se o X, por uma questão de ser razoável, foi lá e retirou a postagem porque poderia colocar em risco pessoas ligadas ao ministro Alexandre de Moraes, e foi lá e pagou uma multa porque entendeu que nesse momento era o melhor a ser feito, mas ao mesmo tempo entendeu que não seria razoável e tampouco proporcional extirpar o dono do perfil, é porque neste caso é censura prévia. E censura prévia está prevista na Constituição como simplesmente proibida. Veda. Isso é texto constitucional. A censura prévia é vedada pela Constituição. Então, o que fez o X? Entendeu que, bom, seria razoável, então, tirar isso aqui porque cita outras pessoas, seria hábitos de familiares do ministro e tudo mais, endereço. Então, vamos discutir o assunto depois. Mas, já que isso pode incorrer num risco maior, vamos ser proporcionais e razoáveis. Foi o que o X fez. Não quer dizer que não vá questionar esse tipo de ordem depois. Agora, o ministro vai lá e diz o seguinte, não, se não tirar o perfil, se não banir o perfil, não pode. É proporcional ao que ele fez? Porque até então só se divulgou um endereço. Ninguém está defendendo que isso seja feito. Nós estamos só dizendo aqui, olhando para o direito. Porque quando você extirpa alguém, e isso é extirpar, tá? Você proíbe a pessoa de ter rede social, você extirpou dessa vida, digamos, de redes sociais, que é algo inerente e pertencente à nossa época. As pessoas têm o direito de ter isso. Se abusarem, podem ser responsabilizadas? Claro que pode. Você pode ser responsabilizado pelo que você faz no dia a dia, andando na rua, desde que cometa um crime. E aí, qual é o tamanho do crime? Qual é a proporção? Qual a razoabilidade de se aplicar essa ou aquela pena? O fato é que, de novo, numa decisão monocrática, o ministro vai lá e diz assim, extirpa, bane completamente alguém da rede social. Ah, por causa disso. Mas e o devido processo legal? E o direito que tem a outra pessoa, no caso o acusado, de apresentar a sua defesa e ser julgado, não, obviamente, no Supremo, porque não tem foro para isso, ser julgado na primeira instância e todo o processo se dá. Agora, neste caso, se havia digamos, a geração de um mal, de um problema, ele foi cessado quando você corta, obviamente, aquele tweet, aquela postagem. E essa decisão, o X... Eu nem sei se era necessário fazer isso, mas vamos lá, vamos pegar pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O X fez. Está fazendo o ministro Alexandre de Moraes na decisão?
Essa é a questão. E parece que não está. Aliás, as evidências é que não está, porque banimento é censura prévia. E censura prévia é vedada pela Constituição. E a Constituição deveria ser guardada por membros do Supremo, que não podem viver de decisões monocráticas. Isso acho que está muito claro, né? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. E Silvio, tem uma outra questão também nesse caso do ministro Alexandre de Moraes, que já aconteceu em outras oportunidades também, mas ele não poderia julgar ou tomar uma decisão, no caso de ele ser a própria vítima ou um parente, certo? Ele deveria, no mínimo, se declarar impedido nessa decisão aí do X, afinal de contas, esse perfil na rede social teria publicado informações da vida privada particular aí do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o que foi informado, um conteúdo público. De toda forma, mesmo que houvesse aí essa retirada do conteúdo, o ministro Alexandre de Moraes deveria ter se declarado impedido. Mais essa decisão, Silvio? Paula, boa noite para você, Augusto, meu irmão, Piotr, meu amigo Constantino, boa noite para você que começa a semana conosco. Tudo está errado nessa história. De cima a baixo, é um atropelo dos processos legais e constitucionais de cima a baixo. Ninguém aqui vai defender exposição de dados pessoais de ninguém. Mas para isso o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi criada justamente para assegurar garantias constitucionais, direitos fundamentais de privacidade. Ou seja, existe uma lei. Qualquer violação a essa lei, aí sim, há implicações. Multa, prisão, o que não pode é impor censura. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz, e isso não é de hoje, ele tem feito isso já há 2 anos, pelo menos, isso para pegar a régua da eleição, da campanha eleitoral, quando ele também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Mas podemos voltar um pouquinho mais no tempo, já que o inquérito matriz já completou 5 anos no Supremo Tribunal Federal, começando investigando fake news, passando por milícias digitais, enfim, ele vai sendo reetiquetado, recatalogado, mas é tudo a mesma coisa. Só muda de gaveta. O que ele tem feito é censura na marra, censura prévia, como nós assistimos na eleição. Então, nesse caso, o que ocorre? O Twitter, o X, o Elon Musk, os Estados Unidos estão assustados com o que está em curso no Brasil. Isso é latente no mundo todo. A manifestação do Musk é justamente nesse sentido. A gente não vai cumprir. Vamos ver até onde isso vai, vamos ver o quanto isso dura e vamos ver até onde o ministro Alexandre de Moraes é intocável, porque se ele está acima até da Constituição, não sei o que resta. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Você sempre traz aqui também como é que o ministro arbitra as multas, né, Augusto? Porque passou de 100 para 7 vezes mais, 700 mil a multa para a rede social X. Perfeito. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio Costa, grande parceiro. Boa noite a você que nos acompanha. Aliás, eu queria saber, vocês talvez possam me informar, porque é um dos nossos amigos aqui do chat que pergunta, para onde vai o dinheiro das multas? Alguém sabe? Essas multas que ele cobra, que são recolhidas pela justiça, ficam em algum lugar? Ficam retidas, né? Retidas? Sim. É muito dinheiro que ele já... Ele tem feito isso desde o quê? 2020. É isso? 19 começa o primeiro inquérito. Pois bem, não adianta a gente mencionar leis, porque o Alexandre de Moraes age fora da lei há muitos anos. Ele ignora tudo. Quer dizer, por que ele pode reagir dessa forma e nós não? Eu vivo lendo acusações a mim, ofensas e tal, tudo bem. Agora, sobre ele é diferente. Eu, se isso me incomoda, recorro à justiça, né, invocando os artigos que tratam de crimes contra a honra. Porque ele é diferente. Outro dia, uma besta qualquer aí, que escreve sobre política em página de esporte, publicou a rua em que eu moro, tal, como se isso me incomodasse. Como se eu tivesse algum problema. Para ele, o cara deve viver na clandestinidade, então é grave fazer isso. O Alexandre não pode fazer nada, não pode dar onde ele mora, e ele não recorre à lei, ele manda fechar a conta.
Há quanto tempo nós temos brasileiros com contas bloqueadas? Há quanto tempo? São vários. O Alexandre de Moraes está parado em 2020, 2021, não percebe, repito, que os tempos estão mudando. Sim. E que daqui a pouco ele já começou a enfrentar reações internas. Os próprios ministros começam a sentir que é um pouco exagerado, isso para ser bastante brando. Um ministro agir assim, ele é o dono do mundo. Ele fixa esse tipo de multa com base em quê? Com base em quê? No salário de quem tem a conta ou no que ganha o Elon Musk? Qual é a dele? E por que ele vai continuar fazendo isso até quando? Até quando? Agindo fora da lei. Ele censura, bloqueia, impõe multas absurdas, prende pessoas injustamente, e a imprensa acompanha isso aí como dedo duro. A imprensa está fazendo o papel do delator no pior sentido. Tá, eu quero registrar aqui de novo que a prisão, muito bem denunciada aí pela Oeste, da garota que tem filhos, que escreveu com batom... A Débora, que escreveu com batom, perdeu o mané, não depredou prédio nenhum, está presa desde agosto por denúncia da Folha. Foi atrás da moça, foi descobrir quem é, publicar como se fosse um furo de reportagem. Fazer jornalismo nesse momento é defender a liberdade de expressão e o direito à informação correta, que está sendo sonegado, confiscado, pelo Alexandre de Moraes. Não podemos agora falar, não podemos criticá-lo. Ele é diferente em quê? Porque ele é um servidor público que está no Supremo. E os outros ministros também não se pode falar nada. Pois a gente vai continuar falando. E o que está fazendo o ministro Alexandre de Moraes é a reafirmação de que nós temos no tribunal vários ministros agindo fora da lei e um deles age escancaradamente fora da lei, desafiando todas as instituições, que é o Alexandre de Moraes.